Eu finalmente comprei meu primeiro barco aos 40 anos de idade. Era Fernande. E o único lugar que eu tinha comandado um veleiro na vida era a represa de Guarapiranga. Nos 10 meses que se passaram entre vir morar a bordo e finalmente comandar ele numa travessia, eu comia o fígado e pensava: será que eu vou dar conta? Naquele momento, a meu favor, como eu já comentei em outros vídeos, eu tinha uma caminhada no mundo da vela, começada poucos anos antes, que foi bastante inusitada e privilegiada. Isso aconteceu porque eu pude aprender desde o começo as melhores práticas com diversos comandantes extremamente experientes a bordo de veleiros enormes de expedição. E não só eles tinham dezenas de milhares de milhas debaixo da quilha, mas eles também navegavam frequentemente em mares extremamente desafiadores. Eu tinha também montado uma biblioteca incrível com livros referência em tudo que é assunto de navegação. Manutenção, projeto de veleiro, mecânica de fluido, navegação em tempestade, construção, ajuste de vela, nó, meteorologia, oceanografia e trocentos outros relatos de navegações. E modéstia à parte, eu tinha também me tornado um bom marinheiro, capaz de executar uma quantidade enorme de instruções e de tarefas. Apesar de tudo isso, nesses 6 anos que eu estou a bordo, muitas milhares de milhas foram percorridas e muitos erros foram cometidos. Mas hoje eu olho para trás e vejo erros que parecem tão triviais, mas que na época eu não sabia, ou porque não constou do meu aprendizado da fase anterior, seja através dos tantos livros, seja através de orientação com quem estava me comandando, ou porque constou do aprendizado até aquele momento, mas por eu não ter capacidade de entender a importância daquele conhecimento, ele acabou passando batido. Esse vídeo tem o apoio da Catarina Náutica, mais sobre eles no final do episódio. Essa lista de erros e, portanto, dos respectivos aprendizados que floresceram deles é enorme, e se eu pudesse voltar no tempo e aconselhar a mim mesmo logo antes de assumir o comando, eu me daria diversas dicas. Então aqui nesse vídeo eu vou compartilhar 5 delas com você. Receba as boas-vindas a bordo da Fernande em mais um vídeo do canal Homo Sapiens, o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, aspirante a realizar uma expedição de volta ao mundo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Vamos então para a dica número 1, que tem a ver com atracação. Eu herdei a Fernande com trocentas aduchas de cabos, mas quase todos os cabos eram desse tipo aqui, que são cabos trançados. E eu pegava os mais velhos e usava para atracação. Mas esses cabos têm muito pouca elasticidade e não oferecem nenhum amortecimento. Conforme o barco se movimenta e o cabo estica, toda a força é transferida de uma vez só para o ponto de ancoragem no barco, e ele dá assim um tranquinho. Nada que de fato estrague o barco naquele momento, mas a longo prazo o barco não gosta disso. Para atracação, eu recomendo fortemente usar cabos torcidos como esse aqui, porque quando eles sofrem tensão, eles distorcem e agem como um elástico, funcionam como uma espécie de amortecedor. Depois que eu passei a usar os cabos torcidos, o barco nunca mais deu os tranquinhos, mas tem lugares que param vários barcos a contrabordo e um amarra no outro. E sempre tem os barcos que não usam o diabo dos cabos torcidos, então ficam dando tranco no seu barco. E eu sempre pergunto se eles não têm cabo torcido e insisto para eles usarem. Tipo, eu insisto mesmo. Só que tem 2 poréns. Um é, se o cabo torcido for grosso demais para a tarefa, ele não funciona como um elástico e o barco dá tranco do mesmo jeito. E 2 é, quanto mais comprido for o cabo, mais ele amortece. Então mesmo que a bitola seja bacana, mas o cabo estiver curto demais, ele vai dar tranco. Então o ideal são cabos o mais longo possível. É o mesmo raciocínio de colocar bastante corrente ao cabo para ancoragem. Se o cabo for curto, a âncora tem mais chance de garrar. Esse cabo aqui tem 22 milímetros e é perfeito para Fernande, que pesa 30 toneladas. Mas tenha sempre em mente que os cabos sofrem desgaste, então uma sobrinha de espessura na hora de comprar vai sempre muito bem. 2. Tem a ver com o sol e o poder danoso dos raios UV. Eu acho que de todos os materiais que tem a bordo, só os metais não sofrem com exposição ao sol. Todo o resto sofre e sofre muito. Mas tem 2 coisas que eu acho que vale o esforço de ser bem chita na proteção.
Uma são as telas de LCD dos eletrônicos e outros são as velas. Claro que as velas aguentam o sol, afinal elas são feitas para ficar navegando. Mas sempre que não tiver em uso, faça de tudo para manter elas bem protegidas. 3. Falando em velas, eu quero falar do ajuste das velas. Explicar em detalhes como as velas funcionam é um tópico complexo e que merece um vídeo só para isso. Um dia vai sair. Mas eu fui me dar conta que caçava demais as velas para qualquer direção de vento, mais especialmente ainda no contravento. Para mim era automático. Se era para orçar o máximo possível, eu caçava a vela o máximo possível. Só que, especialmente uma vela de vante, como uma buja, se ela estiver caçada demais e reta igual uma tábua, ela não vai funcionar direito. Geralmente, as velas dianteiras têm as fitinhas verde e vermelhas próximas da testa, e a mestra tem as fitinhas na valuma, que depois de 1 ou 2 anos de uso elas se desfazem. Eu acabo sempre colocando onde eu acho que seria o ideal e na dúvida ainda dou uma afrouxadinha. Claro, nada te impede de ir testando, mas lembra disso, na dúvida tira um pouco de tensão. Número 4. Por falar em ajuste de velas, isso está ligado diretamente ao próximo conselho, que está ligado ao uso do piloto automático. Em teoria, bem em teoria, o veleiro não precisa de leme. Em teoria, a gente seria capaz de fazer o veleiro ir em qualquer direção que a gente quiser, só com o ajuste das velas. Primeira vez que eu ouvi falar disso, eu achei que era zoeira, mas não é. Um pouco de física, que a gente não vai entrar aqui nesse vídeo, explica isso de forma até bem simples. Mas a questão é que a gente tem que aprender a chegar o mais próximo possível desse ponto hipotético ideal de ajuste em que o barco não precisa do leme. Porque assim, quando o barco sai do rumo, basta uma corrigidinha de leve para ele voltar a navegar na direção que você quer. Então, sempre antes de ligar o piloto automático, ou se ele já estiver ligado, mas você tiver que fazer uma mudança de rumo e, portanto, ajuste da posição das velas, ou então depois de aumentar ou diminuir a área vélica por causa de mudança de intensidade no vento, você tem que então pilotar um pouco o timão para sentir o equilíbrio do barco. Só que não é só uma pilotadinha de 10 segundos não, é uma sentida mesmo para saber como ele está se comportando, porque essa nossa situação você tem que entender se ele está leve ou não. Uma vez que o barco esteja estabilizado de verdade no rumo, daí você passa para o piloto. Dica 5. Essa vai para as navegações mais longas, quando não é só um rolezinho. É muito comum a gente demorar mais do que supunha ou do que gostaria para deixar o barco pronto para a partida. Tem coisas que até dá para deixar para arrumar no caminho, mas tem outras que tem que cumprir de qualquer maneira antes de sair. Por exemplo, uma das coisas que eu não abro mão como comandante é um briefing com quem está a bordo para botar todo mundo no clima da cordialidade, do trabalho em equipe e do autocuidado. Mas algo que é muito fácil negligenciar é a gente querer partir logo de qualquer jeito porque já demorou, a ansiedade bate, tá ali todo mundo olhando para você com um certo olhar de cobrança, mas está todo mundo cansado com essa preparação, especialmente você que está no comando. Então pensa com calma, se não vale a pena parar, dormir um pouco, nem que seja 3, 4 horas antes da partida. E outra, dê preferência de sair com luz do dia ou com o sol prestes a raiar. Porque mesmo que você tenha bastante familiaridade com seu barco, em qualquer condição, provavelmente as outras pessoas a bordo não têm. Então, partir com luz do dia ajuda a colocar as pessoas numa zoninha de conforto maior e eu acho isso extremamente positivo. Na minha navegação mais recente, eu não segui esse conselho e parti às pressas, mas eu não me arrependo, porque estava uma frente fria chegando e eu tinha que já estar em alto mar para pegar carona com ela. Eu pesei essa decisão e parti consciente, mas se não fosse por essa condição tão justa, eu teria certamente dado um intervalo de algumas horas para descansar. E para quem já tem costume de assistir os vídeos aqui do Homo sapiens, deve estar se perguntando qual vai ser o livro recomendado de hoje. Mas antes disso, para quem tem veleiro ou pensa em ter, eu quero deixar a minha recomendação de uma veleria para quando você precisar comprar ou fazer reparos nas suas velas. Eu quero recomendar a North Sails Brasil, que tem sede em Ilhabela. Eu não tenho velas North Sails, quem me dera, mas diversas vezes eu mandei minhas velas lá para manutenção e estou extremamente satisfeito com o atendimento e com o resultado.
Eu mando as velas para lá de olhos fechados e recomendo que você faça o mesmo. O preço pode até ser um pouquinho mais caro, mas para algo tão fundamental quanto as velas, eu acho que vale cada centavo. O Gabi, que é o fundador, é um cara incrível e a galera lá é muito profissa e o atendimento é de primeira. Valeu, Notícias Brasil! E agora, o livro do dia. Já que a gente está falando tanto de vela, eu vou então recomendar o Sail and Rig Tuning de Ivar de Deckham. É um livro fininho, fartamente ilustrado, que vai direto ao ponto. Ele assim não vai ser o livro que vai abrir a Matrix, você vai entender tudo absolutamente, mas é o melhor que eu achei sobre o assunto e eu acho fundamental você ter ele na sua biblioteca. Inclusive eu descobri que tem uma versão em português que chama Vela de Recreio, Manual de Afinações. Mas vi que tem uns reviews ali na Amazon falando que a tradução pecou em alguns termos náuticos. Eu vou sempre tender a recomendar o livro em inglês. O link de sugestão de compra está na descrição do vídeo aqui abaixo e fixado também no primeiro comentário. Para quem pensou, em inglês, eu vou então deixar um convite para você assistir o vídeo que eu fiz de dicas de inglês, intitulado Como Aprender o Raio do Inglês. Antes de falar do apoiador do vídeo de hoje, eu quero muito agradecer as pessoas que têm deixado seus comentários nos vídeos com palavras de incentivo e também contribuindo financeiramente com o canal. Aos poucos a gente está crescendo e recentemente o Homo Sapiens bateu a marca de 17 mil inscritos. Muita gente pergunta por que o canal não tem um apoia-se e a razão é bem simples. Como eu não tenho conseguido publicar regularmente toda semana, eu prefiro então produzir os conteúdos, publicar e se depois de assistir você achar que foi relevante para você e quiser então fazer uma contribuição, ela é mais do que apreciada e bem-vinda. A chave Pix do canal é pix@homosapiens.com. Esse vídeo contou com o apoio da Catarina Náutica, uma loja referência há muitos e muitos anos no mundo náutico brasileiro. Eles trabalham com uma gama enorme de produtos, desde cabos de diversas marcas, tipos e bitolas, até tinta para conversa costada e venenosa, até acessórios e equipamentos. Qualquer coisa que você precisar no barco, inclusive de lazer, dá uma olhada com eles lá para ver a disponibilidade do que eles têm. A loja física está localizada em Itajaí, que é o principal polo náutico brasileiro, e também tem a loja online que entrega para todo o Brasil. O link está na descrição do vídeo aqui abaixo e fixado no primeiro comentário. Dá uma checada lá. Eu tenho certeza que o seu atendimento vai ser de primeira. Valeu, Catarina Náutica! Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Boas navegações, bons estudos, bons aprendizados e até o próximo vídeo.